Mas irmãos, nós mais uma vez aí, vamos lá. Apocalipse 16. Irmãos, aqui começa os últimos flagelos do mundo. E eu peguei essa imagem aí que vocês estão vendo. Essa imagem ela não é para aterrorizar vocês não, tá? E nem é porque está vinculado ao Apocalipse. É porque esses últimos 7 flagelos, eles são os 7 piores que vão existir, tá? Nunca houve na Terra algo semelhante a isso. Tá? Então imagine o seguinte: todo o mal que aconteceu até hoje na Terra nem se compara ao que vai acontecer considerando esses últimos 7 flagelos. Tá? Vamos seguir, mas é tudo julgamento de Deus sobre a Terra. Né? Os seres humanos foram, plantaram e eles vão colher. Né? Vamos lá. E eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chagamai maligna nos homens que tinham o sinal da besta que adoravam a sua imagem. Certo? Irmãos, aqui é o seguinte, irmão. Isso aqui é um flagelo, é uma doença, nós não sabemos se é uma nova pandemia que virá, provavelmente é uma nova pandemia, ok? Que o resultado dela vai ser muito pior do que a que nós temos hoje em dia, tá? Ela vai ser vai ser algo assim terrível. E isso vai impactar quem? Vai impactar aqueles que têm a imagem da besta, né? Que adoram a besta, adoram esse sistema maligno que existe, ok? O segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Aqui nós temos a grande morte de toda a vida marinha, tá? Nós não sabemos, por exemplo, irmão, se vai ser se isso vai ser pela poluição dos mares, ok? Ou também algum tipo de doença que vai afetar os animais marinhos. Não sabemos, tá? Um vírus, uma bactéria ou uma alga. Existe hoje, sim, dentro da biologia, o que nós chamamos de maré vermelha. O que é uma maré vermelha? A maré vermelha é nada mais, nada menos que alguns micro-organismos que dão na água, que destroem a água, né? Ela gera muito prejuízo para os mares, ok? Então, mas isso nós não sabemos se é. Aqui que eu falei, nós sabemos o que vai acontecer, ok? Que é o que? É uma morte da vida marinha. Quando vai acontecer? Não sabemos. O que será efetivamente que acontecerá? Resposta número 2, não sabemos também, ok? Vamos lá. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, das fontes das águas e tornaram-se em sangue. Eu vi o anjo das águas, que dizia: Justo é tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe desses o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então veja, aqui já começa o julgamento de Deus. Né? Aliás, começa já na primeira taça, mas nós já temos aí na terceira taça a poluição dos rios e transformar o rio em sangue. Isso tudo por quê? Por causa do quê? Por causa da alta perseguição aos cristãos, ok? Deus vai fazer com que as pessoas bebam, ok, o sangue daqueles que assim, não literalmente, né, mas a figura de águas poluídas, beber o sangue daqueles que foi derramado injustamente por N motivos, ok? Porque não concordar principalmente com as ideologias desse mal. Vamos ver o quarto? E vi do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhes darem glória. Irmãos, isso aqui é uma outra coisa. A gente fala do sol abrasando os homens, mas nós sabemos que a questão de que a ciência tem falado a respeito do aquecimento global, ok? Nós não sabemos se isso aqui realmente vai ser o Sol, ok? Ou se será uma figura do Sol, ok? Um resultado solar. Provavelmente
ele vai marchar nesse versículo, ele vai caminhar, ok? Em constância e vai chegar do encontro, no encontro com o que a ciência tem falado chamado de aquecimento global. Ok, irmãos? E aí é como sempre, os homens sempre vão blasfemar, né? E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, eles mordiam as línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo tocou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmãos, isso aqui é o seguinte: vai chegar num ponto que esse reinado da Babilônia, essa ideologia, esse sistema, esse homem, essa figura, ok, que governará a terra, todos eles, vai chegar um determinado momento que eles vão tornar-se tenebrosos, porque vai chegar um momento que não vai ter para onde fugir. Essa ideologia que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo lindinho, maravilhoso, não é uma verdade. A situação ela vai ficar cada vez mais complicada, né? Ela vai ficar uma situação muito complexa. E o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo o quê? Um sistema ditatorial, ok? Esse sistema vai deixar de passar de ser uma democracia para se tornar uma ditadura disfarçada, uma ditadura travestida de democracia, mas na verdade vai ser uma ditadura. E por que fala do rio secar o rio Eufrates, preparar o caminho dos reis do Oriente? Porque nós vamos ver um pouco mais à frente a respeito da batalha do Armagedon, ok? E para que essa batalha aconteça, é necessário que essa situação aconteça, ok? Preparar o caminho para os reis do Oriente. Amém? Vamos lá. E da boca do dragão, e da boca da besta, e do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos dos demônios que fazem prodígios, os quais vão de encontro aos reis da terra e de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e veja as suas vergonhas. Irmãos, veja, aqui já existe o quê? Um preparado, ok? A situação que ela está sendo preparada para que os reis da terra, ok? Entrem na batalha do Armagedon, ok? Ela vai acontecer, ela é uma batalha que ela vai congregar os reis da terra e, na verdade, ela é uma batalha que ela é impelida pelas três figuras assim, da trindade maligna, que é o dragão, a representação de Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, ok? É uma trindade demoníaca, ou seja, já existe um espírito maligno preparando o caminho para a grande batalha, ok? Bom, é assim, né, irmãos? Se a gente juntar todo o equipamento militar da Terra hoje e lutar contra o Senhor Jesus, é, não tem nem como comparar, entendeu? Não tem nem graça de comparar, porque, irmãos, nem todas as armas do mundo é capaz de comparar a figura do Senhor Jesus, ok? O nome do Senhor Jesus já é suficiente para acabar com todas elas. Vamos seguir. Aqui, e olha só, e os congregaram num lugar que em hebreu chama Armagedon. Essa tradução aqui está errada, tá? Que em hebreu esse lugar é Armegido, tá? Em hebreu é Armegido. Armagedon é uma tradução do hebreu para o grego. Armegidon, ok? Armegido é em hebraico. Armegidon é em grego, que chegou para nosso alfabeto, para nossa língua latina como Armagedon, tá? O que acontece, irmãos? Aqui é a batalha do Armagedon. É quando os reis da terra vão se reunir para combater Israel e o próprio Cordeiro virá em socorro de Israel, ok? Aqui, irmãos, é simplesmente, isso daqui é, só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma noção, a Bíblia fala que o Senhor irá combater com a aguda espada da sua boca, que sai da sua boca, né? E tipo assim, aqui vai ser a destruição dos exércitos da terra,
tá? Mas nós vamos ver que não é o milênio ainda. Ele vai acontecer lá na frente e vai ter uma segunda batalha. Mas calma, não vamos nos precipitar, ok? Depois a gente podia fazer, seria ideal vocês pesquisarem a respeito única e exclusivamente da Batalha do Armagedon, que é uma aula muito extensa, ok? E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes de trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e os homens e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de Saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, quando nós falamos aqui do grande terremoto, isso aí também a ciência já está prevendo. Só para vocês terem uma noção, é o seguinte: aquilo que a gente viu no filme do 2012 não é bem aquilo, tá? Quem lembra aí do filme de 2012, do calendário Maia, aquela bobageada lá toda. Mas lá tem uma cena que ela é muito impactante, e ela é uma cena muito importante para a gente entender essa fatia aqui de Apocalipse, tá? Esse pedacinho de Apocalipse. A ciência já vem prevendo um grande terremoto, e o maior medo da ciência é o seguinte: a erupção dos supervulcões. O que são esses supervulcões? São vulcões que eles são do tamanho da cidade de São Paulo, por exemplo, para vocês terem uma noção. Isaac existe. O próprio parque do Yellowstone, que mostra no filme, ele é um grande vulcão. O parque inteiro é um grande vulcão. E existe um medo muito grande, que se ele explodir, ele vai jogar pedra, para vocês terem uma noção, pedra em formato incandescente, aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, quando acontecer a erupção lá, eu acho que se eu não estiver enganado, o espaço de tempo, não sei se é de 2 ou 4 horas, até em São Paulo vai cair pedra do céu, porque é muito forte, ele vai provocar um terremoto que ele pode afetar o planeta inteiro, tá? Ele irá afetar o planeta inteiro. Então veja, já são modelos e modelagens que a ciência já está prevendo. Então o que está aqui não é novidade, por exemplo, para quem estuda geologia, tá? Não é novidade, é algo que o mundo já está prevendo. E assim, irmão, se isso não, isso certamente acontecerá. Mais uma vez, não sabemos como, aliás, não sabemos quando. Né? Nós sabemos sim que será depois do arrebatamento da igreja, que nesse período a igreja já não vai mais estar aqui, ok? Nós sabemos que existe essa situação que irá acontecer na Terra, ok? E a ciência já vem prevendo isso daí, indo de encontro mais uma vez com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu espero você na próxima aula. Deus te abençoe.